Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Ô, Gilberto, na primeira pesquisa, seu nome não apareceu, certo? E eu até, e o Silas também, nós colocamos, mas o cara é candidato, como que não aparece? Né? Candidato? Não, você não é candidato, você é pré-candidato, não é isso? Candidato é somente depois que oficializar na convenção. Bom, aí, né, você aparece na segunda, ô Gilberto. Na segunda, eu estava brincando com o Ciro, eu falei que você foi o candidato que mais cresceu. Você cresceu 200%. Né? Você nem apareceu na pesquisa, agora já aparece com 2%. E olha só, né? A Dandara 24%, o Paulo Sérgio 23%, Leonídio 20%, o Caporeso 8% e você 2%. E nós te convidamos, ô Gilberto, eu e o Silas, para colocar suas impressões. Inclusive, também a assessoria da deputada Dandara entrou em contato com o professor Isaldir, querendo marcar, agendar um dia para ela vir aqui. Né? A gente vai recebê-la. Gilberto, o porquê que você é candidato e o que você me conta desta pesquisa? Bom, Raul, Silas, né, e todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo, a razão para uma candidatura, uma pré-candidatura, né, do PSTU, tem o sentido fundamental de tentar levar, dialogar com a classe trabalhadora, apresentando a ela um programa que tem como um dos seus pontos principais, se não o principal, é de que os gravíssimos problemas que a nossa cidade tem. Eu estava acompanhando aqui, né, enquanto eu tentava resolver o problema aqui no computador, eu estava acompanhando pelo celular, vocês aí, e vocês citaram, por exemplo, a questão de saúde, a questão de habitação, né, isso que são alguns dos gravíssimos problemas que a nossa cidade enfrenta. E a minha pré-candidatura representando o PSTU tem o sentido de discutir com a classe trabalhadora que esses problemas só vão ser resolvidos, mesmo parcialmente, quando a própria classe trabalhadora estiver no poder. Então, essa é a razão principal, né, de uma pré-candidatura do PSTU, fazer esse diálogo com a nossa classe, não é isso? De que só ela é capaz de resolver seus próprios problemas, e que, para isso, ela vai ter que enfrentar os poderosíssimos, né, da nossa cidade, tem que enfrentar os grandes proprietários, tem que enfrentar a burguesia. Eu acho importante esse debate que o Gilberto propõe. Acho que todos nós temos que fazer, que participar desse debate, de ouvir, de realmente opinar, porque isso traz conhecimento, isso gera um certo conhecimento que vai fazer você votar certo. Então, nós precisamos orientar a população. Então, todos os partidos têm que tentar levar o seu programa, fazer a sua proposta e discutir. Eu achei muito bom, achei fundamental que colocasse o nome do Gilberto, né? É falta de respeito, inclusive é contra a lei fazer uma pesquisa sem colocar todos os pré-candidatos. Então, se ela é registrada, ela tem que contemplar. Na primeira, o cara deve ter justificado que não sabia, agora já não tem mais justificativa, e nessa segunda pesquisa apareceu. A deputada Dandara cresceu bem, acho muito bom isso aí. É o crescimento da esquerda. Eu já tinha citado aqui no outro programa que a esquerda tem sempre 33% dos votos. Nós estamos aqui com 26, 2 do Gilberto e 24 da Dandara. Então, ainda tem o que crescer até o primeiro turno, tranquilo. Então, nós temos que buscar aí esse índice de pelo menos 33% de voto da esquerda, certinho. A direita também tem 33%. E os outros 33% variam de acordo com a eleição. Eles votam com aquele candidato que levar a melhor proposta, que cativar melhor o eleitor. Então, nós estamos vendo uma divisão violenta, acho que nós nunca vimos uma divisão nesse nível, entre a direita. Nós estamos com 3 candidatos fortes. Então, o Paulo Sérgio foi a 23%, o Leonídio a 20%, e o Caporeso está com 8%. E o Caporeso tem chance de crescer e não vai crescer em cima da Dandara e do Gilberto.
Ele vai crescer em cima do Paulo Sérgio e do Leonídio. Quem já vota na direita, a hora que o Bolsonaro pedir voto para o Caporeso, vai sair do Paulo Sérgio, vai sair do Leonídio e vai votar no Caporeso. Então, eles vão dividir entre eles e nós temos aí que buscar colocar um candidato da esquerda no segundo turno, para no segundo turno ver se a gente convence esse eleitorado que não tem lado, nem direita nem esquerda, a votar na gente e a gente ganhar a prefeitura para tentar fazer uma medicina mais voltada para a grande população, uma educação mais voltada para a grande população e para fazer programas habitacionais. E esse prefeito, em 8 anos, não fez uma casa, então nós temos que fazer casa para a nossa população e melhorar o transporte, melhorar toda a infraestrutura social da nossa cidade. Gilberto, na pesquisa, a primeira pesquisa, eu estava dizendo que você foi de 0% para 2%, certo? Você não vai, PSTU, não vai ter direito para participar dos programas de televisão e, não sei, de debates, certo? Como você pretende levar essa proposta de um governo de trabalhadores para o maior número de gente possível, Gilberto? Bom, Raul, a gente não tem, porque a eleição é um processo no Brasil bastante antidemocrático, nós não temos tempo no rádio e na TV, né, o que prejudica bastante, né, a igualdade entre os candidatos. Né? Alguns candidatos têm um tantão de tempo e outros, como a minha candidatura, aliás, é só a minha candidatura nessa eleição, que não tem tempo algum. Né? Sem contar que os gastos na campanha eleitoral são também profundamente desiguais. A gente sabe que vão ter candidatos aqui em Uberlândia que estão orçando as suas campanhas em torno de 30 milhões. Né? E se nós não vamos gastar nem 0,00001% dessa enormidade de grana. Né? Então, as condições prévias de um processo eleitoral já são profundamente desiguais. Né? Isso é visível. E vai se tornar cada vez pior, né? Desfavorável para a gente quando começar, de fato, o processo eleitoral, porque esses candidatos vão colocar cabos eleitorais trombando uns com os outros nas ruas e avenidas da nossa cidade. Né? Então, o processo já é profundamente desigual. E o que a gente pode fazer? Aliás, só uma observação. A Bandeirantes, a TV Bandeirantes, ela vai estar apresentando entrevistas com os pré-candidatos e amanhã serei eu, né, o entrevistado. No programa deles, que eu acho que começa 15 para meio-dia. E também eu fui convidado, né, e vou participar do debate que a Bandeirante vai fazer. Aliás, eles vão fazer 2 debates antes do segundo turno e eu estou convidado para participar dos 2. As outras TVs, né, até agora, nem sequer se deram ao trabalho de avisar, né, se eu vou ou não participar de algum evento eleitoral que eles vão realizar. Né? Então, até na mídia tradicional, o processo é profundamente desigual. Então, o que o PSTU pretende fazer? O que a gente faz sempre, né? Colocar os nossos pouquíssimos recursos, porque o nosso partido ele gasta o que ele arrecada dos seus próprios militantes e simpatizantes. Né? Então, como nós somos um partido de trabalhadores, o que a gente arrecada é muito pouco. E uma parte disso nós vamos gastar no processo eleitoral, o que é insignificante perto dessa montanha de dinheiro que os outros candidatos vão gastar. Então, o que a gente faz? A gente conta com a força militante, né, dos nossos camaradas, né, do partido e dos nossos simpatizantes. Isso é pé no chão e disputar a consciência da classe trabalhadora nesse processo eleitoral contra esses adversários que são muito mais poderosos, têm muito mais recursos, têm muito mais tempo, mas não existe outra alternativa, né, para a gente, a não ser aproveitar, né, o espaço em que se discute política durante as eleições para levar o nosso recado. Não é isso? Levar a nossa proposta para todos os trabalhadores que quiserem nos ouvir. É terrível, né, Silas? A questão de televisão. A eleição não é para todos. Por exemplo, um deputado federal, Gilberto, recebe por volta de 50 milhões, Gilberto, de cota para ele gastar com as cidades. E aí, né, grande parte faz disso daí, né, um comércio, né,
olha, eu passo tanto para a sociedade, mas você tem que me arrumar tantos votos. O Vicente, nosso companheiro do programa de terça-feira, ele coloca que deveria refundar a República, porque não concorre no mesmo patamar todo mundo, certo? É totalmente diferente. Pô. Uma pessoa que vai gastar 30 milhões com você que pega e vai gastar quase nada, ô Gilberto. É terrível. O professor Moacir também viu hoje a entrevista do Capanga do Bozo, um show de horrores, um nível de mentira e agressão duro de engolir e que passou batido do entrevistador. Mas esse talvez seja o problema. Nossa, terrível. Ô, Silas, você. Olha, essa coisa do Caporeso realmente é terrível. Eu já ouvi ele pouquíssimas vezes, mas as vezes que eu ouvi também fiquei horrorizado, escandalizado com um ser humano falando esse tipo de coisa. Mas é o que o Bolsonaro sempre fez. Ele é bolsonarista raiz, que está colocando Edilson aqui. Ó. Se tem uma coisa que o Bolsonaro não fez, foi enganar a população. Todo mundo sabia exatamente o que ele pensava. Saía na TV aquelas ideias dele, os militares mataram poucos, o Fernando Henrique tinha que ser preso, tinha que matar o Fernando Henrique. Ele falou isso da tribuna. Eu não estupro essa mulher porque ela é feia. Ele falou isso para todo mundo ouvir. Isso entrou nos programas eleitorais e a população brasileira votou nele. Metade do povo brasileiro votou nessas ideias malucas. E, infelizmente, vai ter mais de 10%, viu, Edilson, votando no maluco do Caporeso. Se o Bolsonaro realmente entrar na campanha dele, o Nicolas entrar, a Zambelli, os filhos do Bolsonaro, se esse pessoal entrar de cheio mesmo, com vontade, na campanha do Caporeso, ele vai tirar voto do Paulo Sérgio, ele vai tirar voto do Leonídio e ele vai crescer. Quizás não vai para o segundo turno contra a Dandara. Viu? Pode acontecer de dar um segundo turno aí nacionalizado, Dandara versus Caporeso. Não é fácil, porque o Paulo Sérgio tem o apoio do prefeito. E o Leonídio tem uma base de vereadores muito grande. O Leonídio tem 300 vereadores com ele. Então, acho que a briga vai ser Leonídio e Paulo Sérgio para ver quem vai para o segundo turno. Mas o Caporeso corre por fora e corre com chance. E nessa pesquisa, viu, Raul, em particular, eu acho que quem perdeu o sono foi o Paulo Sérgio. Ele não esperava esse resultado. Ele tinha aparecido em primeiro na outra. E com tanto de dinheiro que ele já gastou, como diz o Gilberto, a gente sabe do dinheiro que ele gastou, o tanto de outdoor que ele já colocou, o tanto de propaganda que ele já tinha feito, o tanto de propaganda nas mídias sociais que ele já tinha alavancado, pago para alavancar. Então, tudo que ele já fez de campanha nesses últimos 2 anos, ele esperava sair na frente. E, inclusive, quem publicou é uma televisão ligada ao grupo político dele. Todo mundo sabe que a TV Paranaíba, os proprietários da TV Paranaíba são ligados ao grupo político do prefeito Odelmo e do ex-prefeito Vigílio Galassi. Então, lógico que o Paulo Sérgio foi consultado, sabia dessa pesquisa, e ele falou, não, manda ver, porque eu vou sair na frente. Eu tinha certeza que o Paulo Sérgio dormiu aquele dia esperando o resultado da pesquisa, sonhando que sairia em primeiro. E tomou um susto, tomou realmente um banho da Dandara, e a Dandara saiu na frente, mostrando que a esquerda tem voto, que o Lula está bem, que entre os trabalhadores e entre o povo, o governo está bem. Se o mercado está falando mal do Lula, se a imprensa está falando mal do Lula, o povo sofrido de Uberlândia está vivendo melhor com o Lula. E esse povo sofrido deu o voto aí para a Dandara e deu o voto para o Gilberto, está aí com 26%, nós estamos na frente dos candidatos da direita. Então, acho isso aí muito significativo. Se a Dandara fizer uma boa campanha com o apoio nacional do PT, nós temos chance de retomar aí a prefeitura e voltar com um governo social para a nossa cidade. Ô Gilberto, a marca do governo Odelmo é uma máquina que, a marca, quero dizer, eu falo sempre, dou o seguinte exemplo, naquele viaduto bonito que tem, indo lá para a Unitri, está escrito assim, proibido o tráfico de pedestre, né, de tração animal e de bicicletas. Ali você mostra bem claramente o que é o governo Odelmo.
que ele é um governo para os ricos, né? Como que o PSTU vai fazer para resgatar isso daí, o governo de trabalhadores para os trabalhadores, Gilberto? Pelo seguinte, porque todo mundo reclama, né, que dos evangélicos e tudo mais, né? Mas são eles que estão lá na ponta, certo? As igrejas neopentecostais são eles que estão lá na ponta, na periferia. Não tem mais essa discussão de levar as propostas da classe trabalhadora na periferia. Como que seria isso daí? Porque a eleição é uma grande oportunidade para vocês mostrarem as propostas de vocês, né, Gilberto? Sem dúvida, Raul. É um momento privilegiado porque a população em geral ela começa a discutir com mais ênfase, né, a questão política, né, que não é uma coisa que está no... A gente sabe muito bem que não está no cotidiano da maioria das pessoas, porque ela tem outras preocupações, né, isso, preocupações com as condições de vida, né, isso, né, se uma parte da população está preocupada se ela vai ter condição de comer, não é isso, hoje, né, hoje na janta, amanhã no almoço, no café da manhã, né? Tem a preocupação de onde morar, né? Eu assisti o programa aqui no nosso canal, né, que falava sobre habitação, as milhares, né, dezenas de milhares de casas que teriam que ser construídas para resolver o problema habitacional, né? Estão preocupadas com a questão da saúde, né, imediata, né? Isso já que faltam médicos, né, com uma quantidade imensa nas áreas especializadas, e faltam remédios também quando você tem Você é vítima disso, né, Gilberto? Quando você corre... Aliás, eu falei isso na entrevista, né? Porque eu dependo do SUS, e eu tenho uma consulta... Eu sempre cito esse exemplo, porque não é o exemplo meu, né? É o exemplo de quem precisa na cidade, né? Eu preciso de um pneumologista, a minha consulta está marcada em junho do ano passado. E ela foi remarcada, porque tinha sido marcada na época da pandemia, né? Aí eu remarquei, entrei na fila de novo, já tem um ano, tá certo? Sem contar outras especialidades que também têm pouquíssimos profissionais, e eles têm que ficar se desdobrando, atendendo igual um alucinado, né, as pessoas, para ver se a fila minimamente encurta. Então, a situação, pegando só um exemplo da saúde, é caótica, tá certo? Assim como as demais também, né? O funcionalismo público, que levou pancadas e mais pancadas desse governo, com a reforma da Previdência, que é uma aberração, não é isso? Um professor vai ter que trabalhar até 40 anos para se aposentar. Isso é uma coisa... isso é um absurdo completo, né? Os péssimos salários, como o prefeito tratou a greve recente, né, do funcionalismo, uma greve muito bonita, que eu tive a oportunidade, eu trabalho, né, fora da cidade, né, mas eu cheguei aí numa manifestação, né, dos trabalhadores aqui, municipais de Uberlândia, e a manifestação estava empolgante, muito bonita, e foi tratada com truculência pelo Estado, pelo município, me desculpe, que se recusou a negociar, né? Então, para os trabalhadores e para os pobres, é esse o tratamento dispensado, né, pelo governo. E como que a gente pode reverter isso? Não existe milagre, né? A única possibilidade de reversão é a classe trabalhadora começar a perceber que é ela que produz toda a riqueza, né, que existe na sociedade. Tudo, não é isso? Tudo que está aqui na minha sala, né, que está aí onde o Raul, o Silas estão, né, é produzido pela classe trabalhadora. E a partir dessa constatação, só que a gente não fica, né, a gente fica com migalhas daquilo que a gente produz na forma de salário. A alternativa que nos resta é combater, né, essa lógica, que é a lógica do capitalismo, e se organizar para construir um outro modelo de sociedade. E nesse processo de organização, a gente criar, né, a partir do que a gente já tem, sindicatos, etc., a gente criar conselhos formados pelos trabalhadores, e esses conselhos é que tem que gerir os destinos da cidade. Isso é muito difícil de fazer? É claro que é, certo? Tanto assim que nunca foi feito, certo? Mas existe outra alternativa? Na concepção do PSTU, não existe, certo? As outras propostas que os outros candidatos vão apresentar vão transitar, como vocês falaram aí do Caporeso, de uma extrema-direita truculenta, que de vez em quando se assemelha até a um semifascismo, até propostas reformistas que já se comprovaram na história que não resolve o problema da classe trabalhadora.
Ao primeiro sinal de crise, de instabilidade do capital, eles atacam conquistas que pareciam para a gente sólidas, né? E a gente tem um exemplo disso no Brasil, com a reforma da Previdência, não é isso? Que atacou uma coisa que é inabalável, não é isso? O nosso direito à aposentadoria. A reforma trabalhista, que tirou direitos que vinham da época do Vargas, não é isso? De quase um século atrás, tá certo? E esses direitos viraram pó, não é isso? E a gente vai perdendo, né, esses direitos a cada dia, a cada momento, né? Então, a alternativa que o PSTU apresenta para a classe trabalhadora não é um processo mágico. Eu vou tapar todos os buracos que tem nas ruas da cidade, eu vou colocar pedrinhas de brilhante, porque os candidatos vão falar isso, que vão resolver todos os problemas que, nos 100 e tantos anos de Uberlândia, nenhum deles, e já passaram, basicamente os governos de direito, mas já passaram governos chamados progressistas e etc., pela cidade, que também não resolveram. Tá certo? Aliás, tanto assim que eles perderam as suas eleições, não é isso? Porque fizeram administrações que não resolveram o problema da classe trabalhadora, né? E ela sentiu isso, né? Então, concluindo, o PSTU, sem nenhuma demagogia, vai apresentar para a classe trabalhadora, mais uma vez, essa necessidade. A gente só vai resolver os problemas da classe trabalhadora, a classe trabalhadora. Não é nenhum salvador da pátria, não é isso? E para resolver o nosso problema, a gente tem que se organizar, porque o nosso adversário é extremamente poderoso, não é? Ele tem o capital, ele tem tudo, não é isso? Ele tem os meios de produção e eles têm os governos, não é isso? Eles têm a justiça, têm os parlamentos, né? Têm os executivos, tudo na mão deles, não é isso? Então, a gente tem que destruir isso, e uma boa oportunidade é começar isso, né, pela cidade, já que a eleição é municipal. Uma administração do PSTU vai ser feita colada com a classe trabalhadora, tá certo? E levando as propostas que ela tirar nos seus conselhos, né, nas suas organizações. Ô, Gilberto, antes da primeira pesquisa eleitoral, o Silas disse o seguinte: olha, dos candidatos que estão aí, quem é o mais conhecido é o Leonídio Bolsas. Por quê? Né? Porque ele já tem 6 mandatos de deputado, já foi vice-prefeito, já foi vereador, ele está sempre de 2 em 2 anos, está disputando a eleição, né? Então, ele é o mais conhecido. E, ô Silas, você colocaria que essa votação dessa pesquisa, o Leonídio de 20%, te surpreende negativamente, Silas? Olha, a gente tem que analisar o histórico de votação do Leonídio. É mais ou menos a votação que o Leonídio vem tendo. Eleição, a cada eleição que ele disputa. Cada eleição que ele entra, nas últimas eleições, ele tem crescido pouco e ele tem mantido assim, um número mínimo para ganhar a eleição. Então, ele tem ganho a eleição fora de Uberlândia. Então, não surpreende por isso. Eu acho que o tempo ele ajuda, mas ele também desgasta. O Leonídio está aí nas administrações municipais e estaduais nos últimos 36 anos, parece. 36. Ele entrou em 89, ganhou a eleição para vereador em 88, junto comigo. Nós somos colegas de Câmara e ele foi meu presidente lá na Câmara Municipal. Eu tinha sido presidente na gestão anterior e ele foi nessa gestão nossa. E aí, de lá para cá, ele ficou muito pouco fora. Participou de todos os governos, foi secretário, tem realmente uma experiência, uma bagagem grande, mas também carrega o desgaste desses 38 anos. O tanto de não que ele já falou, o tanto de problemas que ele teve com eleitores. Então, o eleitor parece que vai indo, cansa daquele mesmo candidato e passa, como não é novidade, ele, eu posso votar, mas não decide votar. Ele até pensa em votar, mas na hora do vamos ver, acaba não votando. O Paulo Sérgio é um pouco mais novo que o Leonídio, mas o Paulo Sérgio também. O Paulo Sérgio já atingiu o limite, na sua opinião? O Paulo Sérgio já disputou a eleição de 92. Foi a única eleição que ele realmente disputou. Ficou em terceiro lugar, parece o quarto. Acho que ficou em quarto lugar naquela eleição. O Bado foi o terceiro. Ficou em quarto lugar. De lá para cá, ele ficou só nos bastidores. Ele agora é vice-prefeito
há 8 anos e foi secretário do Odelmo em todas as gestões do Odelmo. Não é aquela pessoa carismática que cativa, que o eleitor olha, não sei se vai ser muito bom. O Odelmo é carismático, o Vigílio era muito carismático, o Zaire sempre foi muito carismático. Então, as pessoas odiavam ele para procurar conversar, para pedir as coisas. Eu não vejo do Paulo Sérgio esse carisma. A Dandara tem esse carisma. A gente conversando com a Dandara, sentindo a presença, as pessoas ao lado da Dandara, a gente sente que ela tem esse carisma. Não é à toa que ela ganhou para deputado federal com uma votação muito grande aqui em Uberlândia, inclusive maior que a do deputado Leonídio. O Camporeso ganhou com mais votos do que o Leonídio. O Camporeso consegue convencer o eleitorado dele mais fácil do que o Leonídio. É só olhar a última eleição. O Camporeso teve 40 e tantos mil votos em Uberlândia, o Leonídio teve 20 e poucos. Para deputado estadual, os dois disputando a mesma cadeira. Então, o Leonídio e Dandara, eles vão falar, não, um saiu federal, o outro estadual. O Leonídio e o Camporeso, não, os dois disputaram a mesma vaga. E o Camporeso saiu bem melhor com o apoio do Bolsonaro. Por isso que eu te falo, o apoio do Bolsonaro é importante. Se o Bolsonaro não vier, o Camporeso não tem voto, não. Mas se o Bolsonaro e a turma dele despejar apoio aqui e mensagens e abrir esse zap, como eles fazem, em cima do Camporeso, a tendência dele é crescer. E vai crescer em cima do Paulo Sérgio e do Leonídio, com toda certeza, polarizando com a deputada Dandara. Gilberto, a última questão, Gilberto. Então, amanhã você vai colocar o que no programa da Bandeirantes, Gilberto? O que vou colocar lá é basicamente, né, alguns elementos que eu discuti aqui. Né? Só mais uma questão, Gilberto. Esses conselhos que você defende, que acha que o pessoal tem que administrar através de conselho, é parecido com o que o Zaire fez aqui no orçamento participativo, Gilberto? Não, não é não. O orçamento participativo do Zaire, ele discutia cerca de 10% do orçamento da cidade. É isso? E aí os bairros ficavam disputando, né, essa pequena parcela, essa migalha, né, do orçamento geral. O que a gente chama de conselhos populares, numa administração do PSTU, ele vai discutir, ele vai deliberar 100% do orçamento, para começo de conversa, não é isso? E é uma proposta que a gente sempre defendeu, né, nas eleições passadas, e em todas, né, as candidaturas do PSTU, em todos os níveis. Isso significa que é a população, né, os trabalhadores e o povo pobre, que vai discutir, por exemplo, como que deve ser o sistema de transporte público, como deve ser o sistema de saúde, não é isso? Você vai em UBS, em Uberlândia, que mal cabe às pessoas, e eu falo isso de experiência própria, não é isso? As pessoas têm que ficar amontoadas, né, e têm que ficar de pé, não é isso? Antes de serem atendidas, passando por longas horas. Eu cheguei a ficar 7 horas para ser atendido por um médico, que eu estava na fila de espera, eu estava no chamado encaixe, não é isso? O que é uma aberração, é uma humilhação completa. Você fica lá esperando para ver se no fim do atendimento você vai ter se o médico vai ter condição de te atender, não é isso? Eu já passei por uma experiência que nós éramos um grupo de 6 lá esperando o encaixe lá, né? E 4 foram atendidos. 2 tiveram que ir embora e voltar no outro dia. Era a 3ª, 4ª vez que eles faziam isso naquela semana. Isso a gente fica correndo atrás dos médicos. Na administração do PSTU, o sistema de saúde vai ser elaborado, né, pelos trabalhadores da saúde e pelos usuários, assim como a educação, assim como tudo. Né? Então, é um processo absolutamente distinto do processo que foi feito aqui na Prefeitura de Uberlândia ou nas prefeituras do PT, lá no começo. Né? Eu me lembro do exemplo de Porto Alegre também, né? Mas isso já faz décadas. Né? Então, ele é bem diferenciado. E um detalhe, Raul, né? Um dos elementos principais, né, do nosso programa é que o dinheiro da Prefeitura vai ser gasto para a população. Isso significa que nós vamos iniciar um processo, caso... Né? Primeiro, tem que passar pela convenção do meu partido, evidente, eu não sou candidato, eu sou pré-candidato, né? E depois passar pelo processo eleitoral, mas uma administração do PSTU, ela vai desprivatizar as áreas, né, em que, como saúde, como educação, né, como transporte público, que é obrigação do Estado administrar, né, isso de acordo com as necessidades da população. E não como normalmente é feito, que se despeja dinheiro
em empresas privadas, não é isso? Que tem como objetivo, toda empresa privada que mereça o nome, o objetivo dela é lucro. Não é isso? Prejudicando, ela querendo ou não, pode ser o cara mais bonzinho do mundo que está administrando o postinho de saúde A, B ou C, mas ele está pensando também no lucro que a entidade dele vai ter, tá certo? Então, nós vamos cortaríamos isso, né? Numa administração, nossa administração do PSTU, e o dinheiro seria gasto diretamente no atendimento à população, né? Então, isso também é um elemento absolutamente distinto, porque eu tenho absoluta certeza que não é esse o pensamento de nenhum dos outros candidatos, pelo contrário. Alguns vão defender o aumento da privatização, principalmente nos setores onde se gasta mais dinheiro, como a educação, como a saúde, e outros vão defender medidas paliativas. Não é isso? Aqueles mais à esquerda. Não é isso? A única candidatura que vai defender a municipalização, né, do atendimento direto à população é a candidatura do PSTU. Né? Qualquer que seja o nome. Né? Se for tirado outro nome na convenção que não o meu, a proposta vai ser exatamente a mesma, que, aliás, nós estamos encaminhando o fechamento dela. Então, no programa de amanhã, mais ou menos na hora do almoço, lá na TV Bandeirantes, tá certo? Eu vou colocar, né, esses elementos. Né? Mas, mais uma vez, enfatizando que a classe trabalhadora, né, que deve administrar, que deve dirigir o destino. Nós defendemos que ela deve dirigir o destino do país e dos países do mundo. Mas, como a eleição é municipal, nós defendemos que a classe trabalhadora, com seus erros e acertos, que vai administrar a cidade de Uberlândia. Não é isso? E isso significa, né, que a única possibilidade da gente ter melhoras significativas e permanentes na saúde, educação, transporte, moradia, etc., combatendo aqueles que detêm o capital. Não existe milagre. Não é isso? De onde que vai sair o dinheiro para você resolver os problemas da classe trabalhadora? Eles têm dos bilionários da nossa cidade, e eles são pouquíssimos, né, numericamente, em bilhões e bilhões, os grandes grupos que dirigem a cidade, criando mecanismos como aumento de impostos, etc., né, colocando esses segmentos para pagar a conta, né, do desastre que eles promoveram na cidade, né, isso que é jogar grande parte da população numa situação de pobreza e miséria. Uberlândia é uma das 50 maiores cidades do Brasil, e dentro dessas grandes cidades do Brasil, a que, por exemplo, paga os piores salários em todos os níveis, tanto na prefeitura quanto na iniciativa privada. É isso? Então, essa realidade dura, né, que nós vamos apresentar lá nos 10 minutinhos que a gente vai ter no programa, e durante o processo eleitoral, quando ele se iniciar, no mês de agosto. Silas Guimarães, é um prazer tê-lo aqui. Paulo, muito bom, debate muito bom, conversar com o Gilberto, é muito importante a gente ouvi-lo e falar desses assuntos, né? Tentar aí trazer conscientização. Gilberto, muito obrigado, Gilberto, né? As suas considerações finais para a gente já, nós estamos extrapolando aqui o tempo já, Gilberto. Se colocar aqui todas as quartas-feiras, Gilberto, todas as quartas-feiras, nós temos o programa que falando sobre Uberlândia, certo? Então, acontece. Primeiro, agradecer, né, o convite. Lamentavelmente, eu tive problemas técnicos aqui, né, perdi mais de meia hora, né, a meia hora inicial do programa, mas tenho certeza, né, que durante o processo eleitoral também você vai fazer outras discussões, né, isso, que são importantes para a gente começar a debater como resolver os problemas, né, que a classe trabalhadora enfrenta, e são gigantescos, não é isso? A miséria, o desemprego, os baixíssimos salários, né? E essas questões, elas têm como serem resolvidas? É claro que tem, né? Mas só se a gente conseguir superar, né, e destruir esse sistema, né, isso que é baseado no lucro. Né? Esse é um dos eixos principais da nossa campanha eleitoral que o PSTU vai fazer com qualquer candidato, né? Em qualquer nível. Né? É apresentar para a classe trabalhadora a necessidade de destruir esse sistema que pega
meia dúzia de bilionários que dominam a economia mundial e os seus menorzinhos aqui em nossa cidade, e que por isso, né, por esse domínio que eles têm, pelo controle que eles têm, né, da política, da economia, da cultura, de tudo, eles impõem esse estado de selvageria, né, de barbárie, para nós, né, que somos os trabalhadores, que somos o povo pobre, né, e que pagamos, no final das contas, a conta disso. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.